Então, só contextualizando, a maior parte de nós conhece a história, mas Davi estava a ser perseguido por Saúl. Saúl era o rei naquela altura. Saúl perseguia Davi por uma questão de ciúmes, ele tinha ciúmes sobre Davi, e Saúl, como rei, persegue e mobiliza as suas tropas para tentar matar Davi. Entretanto, chega até Saúl esta informação de que Davi está em determinado local, e Saúl e as suas tropas vão para esse local para apanharem Davi e poderem matar. Entretanto, essa informação de que Saúl está a chegar perto de Davi, essa informação chega perto de Davi também. Então Davi entende que o exército está acampado perto onde ele está, e ele decide alguma coisa extremamente ao estilo de Davi, porque Davi era muito corajoso, ele era uma pessoa muito ousada. E entretanto, 1 Samuel 26:6, um pouco mais à frente, diz assim: Davi reúne-se com dois amigos, duas pessoas que eram muito importantes no exército dele, e ele pergunta a ambos, diz assim, e respondeu Davi, depois de ter essa informação que o exército de Saúl estava nesse local, e respondeu Davi e falou a Amaleque. Diga lá assim comigo, Amaleque. O Eteu, que é de onde é que ele era, e Abissai. Abissai é um herói, e nós vamos perceber o que que era o filho de Zeruia, irmão de Joabe. E ele diz assim, ele faz uma pergunta, e ele diz assim: querem descer comigo até Saúl ao arraial? Ou seja, vocês querem ir comigo lá ao território do inimigo? Ele pergunta aos dois. Eu gostava que os irmãos pudessem imaginar isto. Davi pergunta a dois soldados, dois comandantes lá do exército, ele diz: olhem, vocês querem ir comigo lá ao terreno do inimigo? E agora notem que Saúl tinha cerca de 3.000 soldados, e a palavra de Deus diz que esses soldados eram os melhores que ele tinha. Então Saúl, com 3.000 homens, e Davi pergunta a 2 homens, isto é coragem, a 2 homens dizem: olhem, vocês não querem ir lá comigo ao território do inimigo? Os irmãos imaginem que não é para ir lá brincar, não é de dizer: vamos lá ver como é, vamos lá curtir um som. Não. Ele diz aos dois: vocês querem ir? Querem ir comigo ao arraial? E nós vemos aqui a resposta de um, que é o Abissai. Abissai disse: sim. Eu não sei se aqui tem exclamação, né? Foi um sim enfático. Sim, eu descerei contigo. Eu sou Abissai, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu sou assim. As pessoas dizem que, pelo menos quando eu viajo, até dizem que o português é muito desconfiado. Eu sou o português mais desconfiado que existe. Se alguém disser: queres vir comigo ao arraial? Eu ia dizer: eu vou, mas... Não, aliás, eu não dizia assim. Fazer o quê? Eu digo só: Davi, eu estou a sentar sobre o indicado, mas fazer o quê, Davi? Pelo menos eu perguntava. Não, Abissai não pergunta. Ele diz, ele confia tanto em Davi, que se Davi diz assim: vocês querem ir? Abissai diz logo: olha, eu não sei para quê. Já imaginou ter amigos, pessoas ao seu lado tão leais, que quando tu perguntas: olha, queres ir? Não importa onde, não importa o quê, tu dizes assim. Tu tens pessoas à tua volta, a lealdade é um segredo de Deus. Quando nós somos leais às pessoas que estão à nossa volta, Deus abençoa-nos muito. Então, imediatamente ele disse que sim. Então, o meu primeiro ponto, eu só tenho 3 pontos, é que nós temos que aprender a saber dizer sim. E para isso, nós temos que combater o que eu chamo de espírito Amaleque. Se Abissai diz: eu vou, sim, eu vou, podes contar comigo. Não importa fazer o quê. O que eu acho que é sempre curioso, porque nós, no nosso local de trabalho, na igreja, nas questões familiares, nos relacionamentos, nós colocamos muitas condicionantes. Eu sirvo a Deus, mas se for desta maneira, se não for desta maneira, eu estou fora. Eu já não quero. Eu não. É o que eu chamo as birras. Né? Em todas as igrejas, menos na igreja do Jubileu, claramente. Existem pessoas birrentas, que é: eu quero servir nesta área, mas eu só quero servir se for como eu acho que tem de ser. Porque senão eu já não sirvo. Não. A ideia de nós termos um espírito de Abissai
é um espírito que eu vou. Eu posso não perceber tudo, eu posso não concordar com tudo, as coisas não têm que ser todas à minha maneira, mas podes contar comigo, eu vou servir e dar o meu melhor. Então, a ideia de sabermos dizer sim é o que faz com que nós elaboremos as reuniões que nós elaboramos. Por exemplo, esta celebração não é nada mais, nada menos do que a oportunidade que nos está a ser dada de nós dizermos o quê? Sim. Nós estamos aqui porque é-nos dada a oportunidade de nós dizermos sim, sermos melhores cidadãos, sermos melhores pais, melhores maridos, esposas, filhos, irmãos na fé, amigos, profissionais. Então tudo o que é elaborado na igreja não é um passatempo, não é para entreter. Quando nós, por exemplo, estamos aqui a cantar, não é para nós fazermos aqui um show tão espetacular e tão incrível que as pessoas ficam, uau, eles cantam tão bem, tocam tão bem. Ouçam, até a decoração é intencional. Isto é tudo uma maneira de provocar nos outros a possibilidade de dizer o quê? Sim a Deus. Eu digo, sim, eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu digo que sim, eu quero ser útil à vida dos irmãos. Então, tudo na igreja é uma oportunidade para que nós possamos dizer sim. Então, até o teatro que vai ser feito. Quem está entusiasmado com o teatro? 3 pessoas, vamos tentar. Quem está entusiasmado com o nosso teatro? 7 pessoas. A gente vai. Então, cada celebração, tudo o que tem a ver com a celebração, é pensado para que tu consigas dizer sim a Deus, aos seus planos, àquilo que Ele pensa sobre quem tu és. E deixem-me dizer uma coisa de forma contundente, se me permitem dizer. Se tu não consegues dizer sim aqui, tu não consegues dizer sim lá fora. Se tu, neste lugar, na igreja, porque isto aqui é o quartel-general. Nós aqui preparamos-nos para ir para o mundo. Se nós aqui, de novo, deixem-me bater nesta tecla. Vamos imaginar, a nossa Filipa subiu aqui e disse assim, nós precisamos de voluntários para a super igreja. Ou seja, nós precisamos de pessoas que nos ajudem com as crianças, a dar a lição às crianças. Porque as crianças aqui desta casa, na escola dominical do Épica, tudo o que nós fazemos com as crianças é um investimento na vida espiritual das crianças. Nós não estamos a tomar conta das crianças. Nós não estamos ali a brincar com as crianças para passar tempo. Nós estamos a ensinar princípios eternos. Vejam só, se isto não é verdade. Quem aqui cresceu na igreja? Façam lá assim, desde que era pequenino. Alguns de nós só estamos na igreja porque foi-nos ensinado princípios eternos quando nós éramos crianças. E nós devemos a nossa permanência na igreja também aos nossos professores de super igreja da escola dominical. Essa é a importância. Agora pensem comigo, como é que é possível, vamos imaginar, não estou a dizer que aconteceu, como é que é possível alguém chegar aqui e dizer assim, nós precisamos de voluntários para ensinarem as nossas crianças, e haver aqui pessoas que escolhem dizer, não vou. Se tu tens capacidade, tu tens idade, nós não vamos pedir, se calhar uma irmã nossa, que fez anos, que fez 79 anos, onde é que está a irmã que fez anos? Estava no bar, onde é? A irmã que fez anos, fez 79 anos, maravilha, eu não espero que seja a nossa querida irmã com 79 anos que vá dar a nossa escola dominical às crianças, porque senão eu não sei se ela vai durar até aos 81. Mas nós podemos nos disponibilizar para dizer sim a Deus noutras áreas da igreja. Então o voluntariado na igreja tem essa importância. É a oportunidade de nós dizermos sim. Eu não sei fazer muito bem isso, mas contem comigo. E isso é sempre uma advertência que nós devemos fazer na igreja. Nós temos que aprender a dizer sim neste lugar. Então lá fora. E lembrem-se que este indivíduo, Amaleque, não falou. Davi falou com 2 homens e só um é que respondeu. Um disse, vou. Então, aquele que diz, eu vou, podes contar comigo, é aquele que nós estamos a falar. Porque este Amaleque, nunca mais ouvimos falar dele. Aqueles que ficam em silêncio perante os desafios de Deus são pessoas que serão esquecidas no tempo. As pessoas que permanecem são as que dizem sim.
Não gosto, não quero, não tem a ver comigo, mas sim. Olha, não gosto desta música, não percebo nada da letra, não sei o quê, mas eu digo sim. Está lá a falar de Deus, sim, eu vou tentar cantar. Então, a história vai se lembrar das pessoas que dizem sim. Eu lembro-me de alguém ter dito isto. Que a história não se lembra das pessoas que disseram não. A história lembra-se das pessoas que disseram sim. E eu gostava muito de estar numa igreja de pessoas que cada vez mais dizem sim às coisas de Deus. Então, eles lá foram, 1 Samuel 26, 7, e diz assim: vieram, pois, Davi e Abissai, o outro, cai no esquecimento. Portanto, se tu queres cair no esquecimento, é dizeres que não aos desafios de Deus. Se tu queres ser lembrado, deixar um legado, é dizer sim ao que Deus propõe à tua frente. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, eles foram lá. E eis que Saul estava deitado, o rei estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, perto de Abner, que era um valente, era um guerreiro forte do exército de Saul, e o povo estavam deitados ao redor dele. Ou seja, o rei estava no centro, e todos os soldados, os 3 mil soldados estavam todos à volta. E Davi e Abissai chegam lá, mas eles estavam a dormir. E o meu segundo ponto é este. Nós temos que aprender a saber dizer que sim. O meu segundo ponto é, nós temos que aprender a saber dizer, sem ti, eu não consigo fazer isto. Ou seja, entendermos que nós dependemos de Deus para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Nós não temos essa autonomia. Por isso é que Deus diz, na tua fraqueza, eu vou-me demonstrar ser forte. Então nós temos que aprender a dizer a Deus, sem ti eu não consigo fazer isto. E se nós aprendermos esta dependência para com Deus, nas coisas mais simples da nossa vida, quando nós saímos de casa, nós sabemos que nós o que vamos fazer, seja isso o que for, nós não conseguimos fazer sem Deus. A arrogância do ser humano em pensar que consegue fazer as coisas sem Deus é a sua ruína. Nós devemos ter dependência de dizer, Senhor, o trabalho que eu estou a desenvolver, eu sem ti eu não consigo. Os meus relacionamentos, eu sem ti eu não consigo. A minha própria gestão da minha vida emocional, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. E foi isso exatamente que aconteceu. Davi e Abissai entram no meio daquele exército e eles estão todos a dormir. O que é sobrenatural. Por isso é que no versículo 12 diz assim: tomou, pois, Davi chega lá, imaginem isto, irmãos, está o exército todo. Davi chega lá, porque a intenção de Davi é roubar alguma coisa de Saul, para que Saul perceba que Davi podia tê-lo morto, mas ele escolheu não fazê-lo. Então ele chega lá, no versículo 7 do capítulo 26, 1 Samuel, versículo 12, versículo 26. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e eles foram-se. E ninguém ouve, ou seja, ele chegou lá e tirou a bilha de água e a lança, e não houve ninguém que o visse, nem o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam a dormir, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Notem que, quando nós aprendemos a dizer sim a Deus, Deus pavimenta o caminho. E eles disseram, sim, nós vamos lá ao território do inimigo. E hoje é o que a Igreja faz. A Igreja de Cristo foi chamada não para ficar em contenção, não a ficar a reagir às coisas do inimigo. Nós somos chamados para pisar o território do inimigo. Onde existe guerra, nós somos aqueles que proclamamos paz. Onde existem discussões e alarido e essas coisas, nós somos os agentes da reconciliação. Onde o mundo diz que não é possível, nós dizemos com Deus todas as coisas são possíveis. Para aquilo que o homem é impossível, nós como igreja declaramos com Deus tudo é possível. Então nós estamos na contramão. É esta ideia que quando eu digo sim, Deus compromete sair à frente no caminho. Mesmo que eu não veja com os meus olhos, deve existir uma visão interior que me leva a considerar que sim, isso é possível. Qualquer quadro clínico, qualquer depressão, qualquer situação onde o homem não consiga mais agir, nós podemos depender de Deus. Então, nós quando dizemos sim, nós estamos a dizer também isto. Mas se tu não fores comigo, eu não consigo. Eu digo sim a fazer isto na vida, mas eu preciso que tu venhas comigo. E foi isso que aconteceu.
Davi sai e leva a lança e aquela bilha de água para representar que eu podia ter-te morto, mas não o fiz. Agora, meu último ponto, e derradeiro, depois temos um ponto com algumas coisas. Traz aí, Júlio. Quem é que aqui na nossa igreja se considera uma pessoa forte? Ninguém? Viram como é que o Júnior se segurou com uma mão? Veio a mostrar que ele é forte. Isto é interessante. Aqui, como é que te chamas? Como? Alan? O Alan parece forte. Era sempre enganado, o Alan parece forte. Mas, pronto, isto pesa, mas não pesa assim tanto. Isto não é uma espada assim, daquilo que se usava na altura. Mas o que é que acontece? Esta pregação que eu estou a fazer é um texto que eu já tive a oportunidade de partilhar com os miúdos lá no Epic. E eu lembrei-me de fazer uma ilustração. Eu vou fazer a ilustração à mão. Então, eu preciso de um voluntário. Quem é um voluntário? Eu disse que o Alan parecia forte, ficou tudo intimidado. Já ninguém quer. Quem quer vir aqui? Vai, só. Lá veja. Sim, por favor. O texto continua. E lá mais para a frente. Sim, pode ser. Isso. Glórias a Deus. Agora, o texto continua. E lá em 2 de Samuel, este é o meu último ponto. Davi vai para uma batalha. Lembre-se que Davi já está mais velho. Davi não é aquele miúdo que foi enfrentar o Golias. Davi já está mais velho. E com a idade vem algum cansaço também. Só que Davi era um guerreiro. Ou seja, um guerreiro tem sempre um espírito de guerreiro. Pode estar quebrado, pode estar cansado. A vida pode ter os seus desafios. E os guerreiros tropeçam. E Davi foi para a guerra mesmo. Agora faz assim. Fica assim. Estica assim. Isso. Maravilha. E deixem-me ler os versículos. Tiveram mais os filisteus uma luta contra Israel. E desceu Davi, e com ele, com Davi, os seus servos. E tanto lutaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Até os grandes heróis se cansam. É os grandes homens de Deus, eles se cansam. E Esbi-Benob, versículo 16, que era dos filhos dos gigantes. Imaginem Davi, e o nosso Marcos, ele é Davi. Ele está a lutar. Isso. Imaginem que o Marcos é o nosso Davi. Ele está a lutar. E entretanto, ele está cansado e aparece um gigante. Eu não sei quanto aos irmãos. É nas alturas que eu, pessoalmente, que eu estou mais cansado, que aparecem os maiores gigantes. Os gigantes que, quando eu tinha frescura emocional, ou seja o que for, eu conseguia combater com gana. Estica o braço. Mas tem técnica, subtilmente. Os gigantes que noutra altura eu iria combater quando estava com frescura, parece que esses gigantes não aparecem. Quando eu estou cansado, desanimado, deprimido, sem forças, sem energia, parece que os gigantes resolvem aparecer todos. É o que acontece aqui com Davi. Marcos estica isso. Então aparece um gigante, né? Sempre em frente aí. E aparece o gigante e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, era muito pesado. E que cingia uma espada nova. E este tentou ferir a Davi de morte. Agora notem isto. Vem cá, não está sempre aqui na fila da frente. Agora vejam. O gigante tenta matar Davi e Davi está à rasca. Agora vem cá para a frente. Ou vem só assim, pode baixar. Vem só um dedo. Só para a frente. Vamos descansar que aquilo não. Descansou. Versículo 17. Porém, imaginem Davi
cansado, a enfrentar um gigante, ele não está a conseguir gerir, e de repente, no versículo 17 diz, porém, graças a Deus, na nossa vida existe um porém. Mas quando a história estava tudo complexo, veio aquele quadro clínico e o médico disse que XYZ, mas Deus, porém alguém surgiu, fez grande coisa. O Nuno está a fazer grande coisa. Ele está a segurar aqui. A ele não lhe custa tanto ajudar alguém que está numa batalha. Amém. Isso não é mesmo? Na nossa vida, quando nós estamos cansados, Deus, de uma ou de outra maneira, Ele sempre envia alguém. E a pessoa pode não trazer a solução mágica, mas só o facto da pessoa estar com um dedo, com uma mão, a ajudar-nos na nossa batalha, isso diz muito. Porém, Abissai, o herói, aquele que disse sim, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Ou seja, no momento mais frágil de Davi, Deus não enviou um anjo. Deus não enviou uma situação milagrosa. Davi não foi salvo por uma circunstância e apareceu ali uma míriade de anjos. Ele levantou um homem. Mas Davi, se fosse orgulhoso, ouça, porque isto pode ajudá-lo mais lá à frente da caminhada. Se Davi fosse orgulhoso, ele não aceitava ajuda. Porque ele pensava, eu sou o rei, eu vou conseguir lidar com isto, eu não preciso de ajuda. E sabe o que é que depois os valentes de Davi dizem a Davi, depois disto acontecer? Eles chegam ao pé de Davi e dizem assim, tu não podes ir mais à batalha. Porque se tu fores à batalha outra vez, tu vais morrer. Porque tu já não tens essa capacidade. Tu estás-te a agarrar a algo que já não é tempo, tu não podes estar a fazer mais isso. E amigos, de verdade, são amigos que nos dizem as verdades. Que nos dizem as coisas, olha, tu não podes estar a fazer isso. São amigos que nos ajudam, mas também nos dizem, olha, agora é tempo de largar a mão disso. E eles dizem de uma forma poética, eles dizem, tu não podes lutar mais, tu não podes ir à batalha, porque senão vai-se apagar a luz de Israel. Coisa bonita. Mas eles estão a dizer, tu estás muito cansado, a idade já te pesa, tu tens que parar com isso. Então o último ponto é esse, saber dizer, eu preciso de ajuda. E uma das armas que eu noto que o inimigo mais usa contra nós, como igreja, é o isolamento. É nós não contarmos uns com os outros. Mas se tu não partilhas as tuas dificuldades com ninguém, como é que alguém te pode ajudar? Se as tuas batalhas são tão secretas, são tão tuas, que tu não partilhas peso com ninguém, ninguém pode fazer o que o Nuno está a fazer. Ninguém sabe. Agora, ninguém sabe as nossas batalhas. Mas nós podemos partilhar um pouco das nossas dificuldades para que alguém nos ajude. E igreja é uma comunidade de fé onde todos contam, todos podem ajudar a alguma coisinha. Podem não ter a solução, mas quem sabe, quando eu partilho uma dificuldade, se alguém me disser assim, Pastor Nuno, eu vou orar por si, isso já me faz a diferença toda. Já resolveu o problema? Não. O problema de repente deixou de existir? Não. Sou eu que estou com a espada ainda. Sou eu que estou lá naquela batalha. Mas é o facto de eu saber que há alguém que na sua intimidade, no seu lugar secreto, em casa, lembra-se de mim e ora por mim. Isso dá uma injeção de energia, que é eu não estou sozinho nisto. Nós estamos juntos. Há alguma coisa que nos une. Alguém lembrou-se de mim e está a orar ao Deus que pode fazer todas as coisas. E quem sabe, Deus vai ouvir aquela oração. E a minha história vai ser mudada. Então que nós possamos aprender a dizer sim, mesmo quando as coisas não são à nossa maneira. Dizer sim a Deus é maturidade. Sim, eu quero fazer, eu quero te ajudar a construir o teu reino. Saber dizer, sem ti, nós não conseguimos fazer. Ouçam,
a Jubileu, sem a ajuda de Deus, não existe. Esta igreja passa a ser apenas um centro comunitário de gente que gosta de estar junta. Mas não é igreja. Agora, igreja, com a ajuda de Deus, o que é que nós não podemos fazer nesta cidade bonita de Setúbal? E por último, aprendermos a dizer: eu preciso de ajuda. E eu acredito que se tu pedires ajuda aos irmãos desta casa, aos pastores, tu vais receber ajuda com toda a certeza. Da melhor maneira que nós consigamos também. Então, vos convidar a ficarmos de pé e terminarmos a orar. Uma salva de palmas aqui para as nossas unidades. Está afiado, é que isso aí é a espada do Senhor dos Anéis. Não estou a brincar. Amém. De forma simbólica, gostava que nós pudéssemos dar as mãos uns aos outros, de forma simbólica de representar a unidade e que nós podemos contar uns com os outros também. Deixem-me só dizer isto e eu termino rapidamente. Eu lembro-me de acompanhar um casal que eles perderam um filho. E a minha família já passou por isso. O meu irmão mais velho partiu com 33 anos. Isto há 14, 15 anos atrás, qualquer coisa assim. Eu era muito novo, então a maneira de fazer o luto quando se é muito criança é muito diferente. Mas eu lembro-me de ver os meus pais, e sofreram muito. Não é um caminho natural. Os pais fazerem o funeral de um filho é uma coisa, é uma violência. Mas eu lembro de eu acompanhar um casal que eles perderam um filho de uma maneira muito trágica. Desculpa. E quando eu estava com eles, e eu estava a conversar com eles no escritório, e estávamos a conversar sobre outras coisas, e entretanto eles partilharam. Eles não iam à igreja muito, não eram pessoas muito fiéis à igreja. E houve uma mudança na vida deles. Não necessariamente porque houve um milagre de Deus a fazer um milagre no seu interior. Nós acreditamos que Deus faz milagres. Deus pode mudar isso. Mas foi o apoio da igreja local deles que amenizou a dor e ajudou-os a fazerem o luto. Ou seja, foram os abissai daquela igreja, e não era uma igreja grande, uma igreja pequenina, tinha poucos membros, 30, 40 pessoas. Só que algumas pessoas daquela igreja apoiaram tanto aquela família que eles conseguiram fazer o luto, não na força deles, porque a espada deles estava totalmente tombada, estava caída, eles não conseguiam. Mas houve alguns abissai que levantaram a espada com eles e que disseram: nós estamos com vocês. Nós não sabemos o que é isso. É uma experiência traumática, mas nós estamos a orar por vocês. E eles contavam que lá onde eles moravam havia famílias que cozinhavam e iam deixar comida à porta de casa deles. Se isso faz uma grande diferença, se calhar não faz uma grande diferença, eles conseguiam cozinhar, mas é os gestos. E as comunidades de fé servem para isso, para nós nos ajudarmos e sermos como um abissai na vida dos outros. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque a Tua palavra ela é maravilhosa. E todos os exemplos que nós lemos, que ouvimos, que são pregados, nos falam acerca do Teu Filho Jesus Cristo. Foi Ele que, quando nós não conseguíamos lidar com os gigantes na nossa vida, foi Ele que lutou por nós. E por isso é que nós somos mais que vencedores. Ele lutou e venceu uma batalha que nós não vencemos, que nós não conseguíamos lutar. O Senhor venceu o maior gigante de todos. Tu venceste a morte. Então a morte já não nos intimida. E nós entendemos que Tu és por nós e não és contra nós. Todos aqueles que estão em batalhas
na sua vida. Abençoa-os, Senhor, e dá-nos a clarividência, a lucidez de entender que nós podemos ajudar os nossos irmãos. Nós podemos ser uma bênção. Nós podemos ser a resposta à oração de alguém. Então, mais do que andarmos à procura de motivos pelos quais devemos orar, ajuda-nos a sermos resposta de oração na vida dos outros. Como é que eu posso ser uma lufada de ar fresco na vida do meu irmão? Como é que eu posso aliviar a carga de alguém? Então ajuda-nos que esta igreja seja cada vez mais conhecida por uma igreja que alivia a carga uns dos outros, neste espírito fraterno, neste espírito de família espiritual. E nós pedimos isso, rogamos isso, no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus.